A nossa convidada de hoje é de Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. O Brasil é o quinto país, dentre os quais as mulheres mais morrem em razão da violência doméstica e familiar. E dentre essas mulheres, 60% são mulheres negras e pardas. Ela é advogada especializada em direito processual pela PUC Minas. Ela tem pós-graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em conjunto com a Università degli Studi di Roma Tor Vergata, de Roma, Itália, em curso de especialização em Direito do Trabalho Ítalo-Brasileiro. No Minas Negras Gerais de hoje, eu converso com Agatha Cunha. Ancestralidade, identidade, negritude, cultura. Minas Negras Gerais. Colofé, Agatha. Colofé Olurum, Azul. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Mais uma vez com a gente aí. Isso. E hoje é a sua vez, hein, na entrevista. Sim, hoje nós vamos tratar de um tema muito importante e relevante, que é a violência doméstica contra a mulher negra no Brasil, né? É um tema muito importante e relevante, a meu ver. Então, lá vai uma perguntinha para você, ó. No que se refere à violência doméstica contra mulheres pretas, o que diriam as estatísticas atuais? Lazu, antes da gente entrar em estatística e tudo mais, é interessante que eu faça uma pequena introdução. Hoje no Brasil, nós temos uma lei que traz mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E é a Lei 11.340 do ano de 2006. E o que ela dispõe? Ela prevê que toda mulher, independente da classe, raça, cor, etnia, renda, cultura, religião, escolaridade, ela goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa. E traz também que cabe ao poder público trazer políticas públicas para combater, para coibir toda e qualquer violência contra a mulher, crueldades, discriminação, negligência, opressão. Então, cabe ao poder público trazer mecanismos, criar mecanismos para combater a violência doméstica contra a mulher. E o que configura a violência doméstica e familiar contra a mulher? Ela é qualquer ação ou omissão baseada no gênero mulher que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, dano patrimonial. Então, o Estado ele deve coibir todas essas ações ou omissões para proteger a mulher, porque a violência doméstica contra a mulher constitui uma das formas de violação aos direitos humanos, dos quais o Brasil ele é signatário e se comprometeu a coibir e proteger a mulher. E isso é muito importante a gente falar, porque primeiramente eu estou trazendo sobre todas as mulheres, independente da cor. E o que eu falo em relação à mulher negra? É o seguinte, o racismo, hoje, o que a gente está vendo de maneira absurda e crescente, o racismo é um eixo articulador das desigualdades, que impacta diretamente
na vida da mulher negra, porque a mulher negra ela é colocada abaixo de todas as pessoas na sociedade. O racismo hoje, não hoje, né, ao longo dos anos, ao longo de toda essa história, ele é um fator determinante para o crescimento do feminicídio no Brasil. Eu peguei dados do IBGE e peguei dados também no site da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E é alarmante esses dados. O Brasil é o quinto país, dentre os quais as mulheres mais morrem em razão da violência doméstica e familiar. E dentre essas mulheres, 60% são mulheres negras e pardas. Isso é assustador. Dentro de Minas Gerais, em 2020, 61% eram mulheres negras e pardas. E dentro desse quadro, 70% eram mulheres entre 18 e 44 anos e 51% elas não haviam nem concluído o ensino médio. Isso é muito impactante, e isso é muito alarmante. E agora eu entrei na sua resposta, o que você me perguntou, estou te respondendo. Uhum. E também em 2021, outro dado também impactante, só no primeiro semestre do ano de 2021, 46% das mulheres eram negras e pardas. Meu Deus do E céu. dentre essas 46%, 69% estavam entre 18 e 44 anos. 19% tinham apenas o ensino fundamental incompleto, 21% o ensino médio completo e 14% não eram alfabetizadas. Uma pausa aí. Então, você atribuiria essa crescente violência no ano de 2021 ao antigo governo, ao governo passado? Tem uma influência direta, indireta nisso? O que você acha? Olha, o que acontece? No site do IBGE também, você vê lá que o número de casos de feminicídio entre mulheres negras e pardas cresceu absurdamente, 54% em 10 anos. E vem crescendo ao longo dos anos. Sim, eu entendo que o antigo governo trouxe um aumento significativo, apesar que os dados ainda não estão disponíveis, porque, como nós já até conversamos em outras oportunidades, e sempre eu venho falando, o antigo governo ele não se preocupava com as mulheres, especialmente com as mulheres negras. E na pandemia, o que a gente viu foi um crescente número, sim, de casos que envolveram violência doméstica e familiar, inclusive feminicídio. E isso traz preocupações muito grandes, porque não foram realizadas políticas públicas a contento, que deveria ter sido feita na época e não foi feito. E esse quadro que eu trago do Brasil em Minas Gerais não foge também a outros estados, né, dos outros estados brasileiros. Eu andei também pesquisando e encontrei alguns dados do Amazonas. É incrível também a quantidade de número de violência, de casos de violência doméstica familiar e feminicídio de 2020 para cá. 2020, 2021 para cá. A flexibilização do porte de armas de fogo nos últimos anos teve um impacto direto sobre o aumento no número de feminicídios no Brasil. É o que mostra o estudo O Papel da Arma de Fogo na Violência contra a Mulher, divulgado pelo Instituto Sou da Paz. Entre as mais de 2.000 mulheres já atendidas em 2 anos na Casa Bem Querer em São Paulo, os relatos de ameaças por arma de fogo têm se tornado mais comuns, dificultando ainda mais o fim da violência doméstica. Relatório do Instituto Sou da Paz, com base em dados dos sistemas de saúde nacionais, mostra que metade das mulheres assassinadas em 2020 foi vítima de arma de fogo. Então, é grave. O Estado brasileiro ele tem que tomar medidas urgentes, porque ele pode responder criminalmente, porque ele é signatário de convenções internacionais de direitos humanos e combater a violência contra a mulher.
E é muito triste quando a gente vê esses dados, porque não é só a mulher negra, a mulher branca também, mas em especial a mulher negra, que sofre muito mais com a violência doméstica e familiar e sofre feminicídio consumado e tentado. E eu digo, e isso se deve muito ao racismo estrutural que nós temos em nossa sociedade, porque para as mulheres negras, elas não têm acesso à escolaridade, não têm acesso a emprego, não têm acesso a moradias dignas, não têm acesso à saúde. Então, tudo isso colabora para que o número de mulheres negras seja crescente no feminicídio e de violência contra a mulher. Porque quando a gente fala violência contra a mulher familiar, nós temos, né, a violência moral, patrimonial, a psicológica, né, o sofrimento físico, sexual. Então não é só o físico, né? Porque a violência doméstica não é só você bater na mulher. Ela se estende, né, para outros campos também. Ela se estende para outros campos. Uhum. E isso tem que ser combatido. Quando eu falo da mulher negra, nós temos que combater o racismo. Porque combatendo o racismo, nós vamos conseguir diminuir essa estatística. Combater o racismo, mas também dar a essa mulher escolaridade, acesso a empregos, a saúde, a moradia digna, que a gente vê que hoje está em falta, deixa a desejar no Brasil. Olha só, de acordo com as pesquisas, né, as mulheres pretas têm 3 vezes mais chances de serem vítimas de feminicídio do que as mulheres brancas. Segundo a ativista Jurema Werneck, abre aspas, apesar de a Lei Maria da Penha ser premiada internacionalmente e a lei do feminicídio ser uma inovação jurídica, tais conquistas legais não estão garantindo a proteção das mulheres negras. Ela acrescenta ainda, abre aspas, eu sou uma mulher negra que vivo no Brasil, onde 64% das mulheres assassinadas são negras, então estou terrivelmente chateada. Eu sou uma mulher negra, Cida, estou extremamente chateada, porque no período do governo democrático popular aumentou 54,2% o assassinato de mulher negra no Brasil. Estou extremamente chateada, porque a Lei Maria da Penha, que foi uma luta do movimento de mulheres, não impediu um único assassinato das mulheres negras. Muito pelo contrário. Os assassinatos, depois da Lei Maria da Penha, continuaram a subindo. A Lei Maria da Penha não teve nenhum efeito? Teve. Impediu que essa velocidade de crescimento da matança desacelerasse um pouco. Continuou subindo. A sua vizinha, sua prima, sua irmã, sua tia, continuou sendo assassinada. Sem proteção de política pública, sem proteção das ações companheiras, sem proteção das ONGs, sem proteção do movimento de mulheres. Então, gente, estou chateada, da mesma forma que eu espero que vocês também estejam. Fecha aspas. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre a Lei Maria da Penha e um pouco sobre a eficácia dela. A Lei Maria da Penha, ela veio depois de muitas lutas para se proteger a mulher. A história dela, né? A história dela é muito triste. Eu até sigo o Instituto, né, da Maria da Penha, é uma história muito triste, anos de sofrimento. Ela, né, inclusive de tanta violência que ela sofreu, ela está numa cadeira de rodas. A história da criação da Lei Maria da Penha, ela tem início no ano de 1974, quando eu estava fazendo meu mestrado. Eu sou farmacêutica bioquímica, eu estava fazendo meu mestrado na Universidade de São Paulo. E lá eu conheci o Marco Antônio Heredia Viveiros, um estudante colombiano, né? Era mestrando de economia. Era uma pessoa muito querida, muito amiga, muito solidária, companheira no nosso grupo de amigos. Depois de algum tempo, nós começamos a namorar, casamos, aconteceu o nascimento da nossa primeira filha em São Paulo, e finalizei o meu mestrado e viemos para Fortaleza. Aqui em Fortaleza ocorreu o nascimento da minha segunda filha, e a partir desse momento a pessoa
que eu conhecia como companheiro, mudou totalmente a sua personalidade, a sua maneira de ser, foi uma pessoa totalmente, tornou-se intolerante, agressiva. Vivenciei o ciclo da violência doméstica por várias vezes, que hoje o ciclo é uma coisa que é conhecida dentro da violência doméstica. E tentei separar, conversei para a separação e infelizmente nada aconteceu. Ele não concordou com a separação e eu tive que me manter nesse relacionamento porque outra saída não existia na época. Até que no dia 29 de maio, eu acordei com um tiro nas costas, né? O dia ia amanhecendo, por volta de 6 horas da manhã, eu recebi um tiro nas costas e a versão dada no momento por ele era que ele tinha encontrado assaltantes dentro de casa e que esses assaltantes com certeza teriam me baleado. Eu passei 4 meses hospitalizada e quando eu voltei do hospital eu permaneci em cárcere privado por mais ou menos 15 dias, momento em que eu sofri uma nova tentativa de homicídio, dessa vez através de um chuveiro elétrico propositadamente danificado. Nesse íntere de 15 dias, minha família conseguiu providenciar a minha saída de casa para que eu não perdesse a guarda das minhas filhas, não fosse considerado abandono de lar, né? Eu tinha que ter essa documentação. E então eu saí de casa após esses mais ou menos 15 dias de cárcere privado, e aí eu comecei a ser vítima, ser mais uma vez vítima, dessa vez do Poder Judiciário. A Lei Maria da Penha, ela foi o começo, sim, para coibir a violência doméstica. Lógico que ela não coíbe, porque o que a gente vê é que um crescente número de violência doméstica, familiar e feminicídio que vem ocorrendo no Brasil. O feminicídio ele é considerado, né, o artigo 121, parágrafo, salvo engano, é o 7º, salvo engano, tá? Agora, salve a minha memória, ele é crime hediondo, mas mesmo sendo crime hediondo, não impede que as mulheres, elas sofram o feminicídio. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, que traz sobre o feminicídio, tá? Então, mesmo o feminicídio sendo crime hediondo, que traz penas mais graves, não impediu que a mulher sofresse, que a mulher fosse morta por causa disso. A Lei Maria da Penha, ela traz, sim, o artigo 22 e 24, traz algumas regras que são quando o juiz ele defere a medida protetiva, que o homem não pode se aproximar, se o homem tiver arma, a arma dele é tomada, entre outras coisas. E muitos homens, mesmo com medida protetiva, eles não se importam. Quando eles têm que matar, eles vão e matam. E isso é grave. Então você vê uma falha, você vê que existe uma falha. O que você atribui a essa falha, perdão? O que eu atribuo a essa falha? Talvez por não ter mais mulheres negras no Congresso, também pelo menosprezo, não menosprezo, eu acho assim, como a gente tem, querendo ou não, infelizmente nós temos essa estrutura patriarcal, né? Até hoje nós temos esse machismo, né? E nós temos que romper essa barreira do machismo, romper essa estrutura patriarcal em que a mulher ela pode ocupar todos os espaços. Então nós temos que ter mais mulheres no Congresso, mais mulheres pretas no Congresso, negras no Congresso, para que possamos criar medidas eficazes para que se possa coibir essa violência que é tão triste porque deixa filhos órfãos, né? Esse é para mim uma das situações mais tristes, quando uma criança vê o próprio pai matando
a mãe, que a gente vê isso muito, é muito triste isso. Então, eu acredito em investir políticas públicas no combate ao racismo, quando a gente fala em mulheres negras, é, combater o racismo. Outra questão, como eu sempre falo, que como o racismo ele vem, a criança ela não nasce racista, então nós temos que desde criança trazer isso, ensinar para as crianças o respeito ao próximo, o respeito às pessoas negras, o respeito às mulheres, sabe? E criar medidas mais eficazes. Eu não falo nem de punição, porque punição nós temos, por ser crime hediondo, que é mais severo, as regras são mais severas, né? As penas são mais severas, e mesmo assim não está combatendo. Porque o homem, mesmo com medida protetiva, o homem, quando ele quer matar, ele vai e mata. Ele não tá nem aí se ele tem medida protetiva, se não tem, se ele tá com uma tornozeleira eletrônica, se não tá, ele não tá nem aí, ele vai e mata. Então nós temos que trazer conscientização para esses homens, que isso já até tem, o homem ele já vai para cursos, né? Tem programas sobre isso. Então, eu acho que nós deve ir por essa linha: combate ao racismo, combate à pobreza, a questão da escolaridade, emprego, moradia, que vai, talvez, lógico, não é 100%, né? Mas nós temos também que criar mais conscientização dos homens, talvez na mídia, trazer mais essa discussão na sociedade, né? No âmbito da relação, né? Nas igrejas, trazer isso também, porque muitos homens vão às igrejas, né, vão em missas, cultos, tem que discutir mais isso, nós temos que debater mais essa questão, porque isso parece um tabu, e não pode ser um tabu. Isso acontece sim, e em silêncio. Às vezes a gente vê aquela família linda, perfeita, e aquela mulher sofre, ela sofre violência doméstica, e ninguém sabe que ela está ali sofrendo violência doméstica. Existe o programa Sinal Vermelho. A mulher marca na mão um sinal vermelho, e se ela chegar em algum lugar, né, o estabelecimento comercial já sabe, chama a polícia, mas isso é pouco, a gente precisa de mais. Muitas mulheres também, elas têm medo de denunciar, porque pode ser pior. Isso chama-se síndrome da gaiola de ouro. A mulher, ela não consegue sair da situação que ela vive, ela precisa de ajuda. Ela tem medo de denunciar o seu parceiro, porque ele possa se tornar mais agressivo, ou então ela acredita que ele vai melhorar, que ele vai superar, ele vai, pede desculpa, pede perdão, fala que não vai fazer mais isso, fica assim, um anjo, né? Um santinho, e depois ele faz de novo. E reiteradamente vai fazendo, mas muitas mulheres não conseguem sair desse relacionamento. Por quê? Dependência econômica, dependência emocional, tem filhos, vão para outro estado, não tem com quem deixar os filhos, não tem com quem contar financeiramente. Então ela vai ficando naquele relacionamento e ela não consegue sair porque ela não tem ajuda. Então nós temos que ter uma rede de ajuda para essas mulheres também, que precisam sair desse relacionamento antes que o pior aconteça. Então isso é chamado de síndrome da gaiola de ouro. Ela pode sair, mas ela não consegue sair. Ela não consegue sair por causa dessa dependência econômica, emocional. Então, e quando tem filhos ainda é pior, porque os filhos são pequenos, muitas vezes ela deixa de trabalhar para poder ficar dentro de casa cuidando dos filhos, então ela não consegue voltar para o mercado de trabalho, né? E então, se ela não consegue voltar para o mercado de trabalho, ela não consegue trabalhar, ela não tem dinheiro, ela vai ficando naquela situação ano após ano e vai se desgastando emocionalmente. E ela não consegue sair daquilo ali. Sem ajuda, nenhuma mulher consegue sair. Pegando um gancho que você acabou de falar, segundo o site da Câmara Municipal de São Paulo, que dá suporte a mulheres, abre aspas, a lei número 13.104 de 2015 torna o feminicídio um homicídio qualificado e o coloca na lista de crimes hediondos, com penas mais altas de 12 a 30 anos. É considerado feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. Essa lei funciona na prática ou ainda existem falhas na lei? Não, a lei funciona na prática. A lei funciona. É como eu sempre falo. O homem, quando ele quer matar, ele vai matar.
Para ele, se é crime hediondo ou se não é crime hediondo, se a pena, se endureceu a pena, se ele não importa. Quando ele quer matar, ele vai matar. Então, assim, 2015, né, foi incluído com o 121, parágrafo 2º, inciso 7, feminicídio, mas, infelizmente, o homem continua matando. Isso não parou. A cada 4 horas, uma mulher foi vítima de violência no Brasil. Pelo menos um femicídio foi registrado por dia no país no ano passado. É um absurdo. É o que revela um levantamento lançado hoje na Semana do Dia Internacional da Mulher. Quase um ano depois de perder a filha, a dor de Priscila parece cada vez mais forte. Como se fosse ontem, sabe? Não tem como esquecer. É uma dor que só quem passa sabe. Ana Júlia Alvarenga tinha 22 anos quando foi assassinada no ano passado pelo marido, o engenheiro Gessé de Souza Cunha, que está preso. De acordo com a polícia, ele enterrou o corpo da vítima no quintal de casa, na Baixada Fluminense. O assassinato de Ana Júlia é apenas um dos quase 500 feminicídios registrados no Brasil em 2022. Esse número representa pelo menos um crime por dia. A maioria aconteceu em 3 dos 7 estados pesquisados: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, que também lideram o ranking dos casos de violência. A cada 4 horas, uma mulher foi vítima de agressões, estupros ou tortura, também no ano passado. 2015, nós estamos em 2023. O homem continua matando e continua matando mais. E isso não parou. Por isso que eu falei lá atrás que endurecer a pena, por si só, não resolve, porque a pena já foi endurecida. É crime hediondo. E mesmo assim, continua matando. E mesmo assim, continua violando as medidas protetivas deferidas pelo juiz. Então, só a lei por si só, ela não resolve. A lei por si só não protege a mulher. Você precisa de medidas eficazes para que a mulher, de fato, tenha essa proteção. E isso é urgente. Então, a lei, ela é eficaz, sim. A lei funciona, sim. Tá? Eu não critico a lei, que eu acho que nós temos uma lei muito boa e eficaz para coibir, porém ela sozinha ela não traz resultados práticos. E você vê que a violência doméstica, o feminicídio, ele acontece em todos os graus, ou seja, do mais pobre até o mais rico, em todos os níveis de escolaridade e de renda acontece a violência doméstica. Então, tem alguma coisa errada, não tem? Não é só ali. Lógico que é na sociedade onde você tem um nível menor de renda e escolaridade, acontece muito mais. Mas não em detrimento também quem tem o maior nível de escolaridade e de renda. Só que muitas vezes, até mesmo pela vergonha, pela posição social, a mulher se cala, sabia disso? A mulher tem vergonha, porque, poxa, uma mulher que às vezes é até mesmo advogada, médica, tem condição boa, ela tem vergonha. Ela tem vergonha pelo que ela está, mas ela não deveria ter vergonha porque a culpa não é dela. A culpa não é dela, a culpa não é da mulher, é o homem que não deve fazer isso, o homem que deve se conscientizar que não deve fazer isso. A mulher não é objeto dele. Então, se a mulher não quer, ele tem que respeitar, a mulher merece respeito. Então, nós temos que ter mais medidas, mais políticas públicas nesse sentido, para coibir o feminicídio e a violência doméstica e familiar. Muito bem. Agatha, voltando um pouco sobre o assunto do racismo, porque todo mundo sabe que o Brasil ainda vive sob o jugo do racismo estrutural, né, de enormes proporções. Até que ponto ele pode vir a ser um problema para o judiciário quando tenta se defender mulheres pretas, vítimas de violência doméstica? Até que ponto? Olha, Lazu, eu não acho que é um problema. O fato de ser violência doméstica familiar e feminicídio contra uma mulher negra, a questão é o racismo. Porque, por exemplo, só te cortando, a gente tem, eu não sei se teria uma relação entre, por exemplo, a Lei Maria da Penha e a nova lei que trata da injúria racial, né, 14.532 de 2023. Será que em algum ponto na linha do tempo elas se convergem?
Elas trabalham juntas? Olha, na verdade, são preceitos diferentes. Um vai tratar da violência doméstica familiar, então ali você está tratando da liberdade da mulher. A injúria ali você está tratando o quê? Como que eu posso dizer? A injúria é aquela coisa íntima, né? Você está injuriando uma pessoa, você está dizendo o que ela é. São matérias diferentes, inclusive estão em capítulos diferentes do Código Penal, tá? O que eu entendo é o seguinte: quando a gente trata de violência doméstica familiar e o feminicídio, as estatísticas são claras, tanto a nível nacional, tanto a nível regional. E eu só peguei a base de dados de Minas Gerais, mas que não foge à regra dos outros estados brasileiros. Quando a gente vê as estatísticas, as mulheres que mais sofrem com violência doméstica e familiar e as que mais sofrem feminicídio tentado e consumado são as mulheres negras. Negras, pretas e pardas, tá? Então, são as mulheres que mais sofrem. E quando você percebe na estatística o número que, dentro desse número, o elevado número de mulheres que elas não têm escolaridade, então você vê que o problema vai muito mais além. Então você tem aí o racismo, do racismo decorre o quê? A falta de escolaridade, porque a gente sabe hoje, né, que a gente vê, não é que a gente sabe hoje, é o que a gente acompanha ao longo dos anos, que os negros, tinha lei que negro não podia nem estudar. Negro não podia estudar até um determinado tempo, ele não podia estudar. Então, você vê que isso reflete hoje. Quando ocorreu a abolição, os negros, eles foram o quê? Eles foram empurrados para a marginalidade, para os morros, para as favelas. Não é isso? Então, você vê que ali você tem um maior número de pessoas negras e pardas. Então, que ali você não tem acesso à educação, você não tem acesso a empregos melhores, você está relegado àquilo ali, certo? Então, o que eu entendo, por serem matérias diferentes, e ainda bem que veio, né, a injúria racial agora, e você sabe que não prescreve mais, né, é racismo. Então, eu falo o seguinte, são matérias diferentes porque você tem aqui a mulher que sofre violência doméstica, familiar e feminicídio, muitas vezes em condições, em razão do racismo estrutural que nós temos, tá? Então, o racismo é o carro-chefe dessa violência aqui. Aqui você vai ter a injúria, o racismo, coisas diferentes, tá bom? Então, no meu ver, não se convergem porque são matérias na área criminal, na área penal, são matérias diferentes, tá bom? Então, como que a gente pode combater essa questão para as mulheres negras? É combater o racismo. Combater o racismo. Porque as mulheres, elas são colocadas abaixo das pessoas da sociedade. Não, e elas não são. Perfeito, perfeito. Fazer uma perguntinha aqui. Quais seriam os procedimentos corretos que uma vítima de violência doméstica teria de tomar após uma ocorrência? Ela tem que procurar a delegacia da mulher. Ela tem que procurar a delegacia da mulher, porque você tem profissionais, inclusive a delegacia é especializada, né, em violência contra a mulher. Você procura a delegacia, você relata o que aconteceu, eles vão formalizar aquilo, se for necessário, você faz o exame de corpo de delito lá dentro mesmo, você faz lá dentro, e aí você leva aquilo para a polícia. E a polícia, ela remete para o juiz, e o juiz, ele determina as medidas protetivas que a mulher, que vai proteger a mulher. Então, o que acontece? Se a mulher sofre, ela tem que, primeiramente, procurar a delegacia. A polícia pode muito bem ir à casa da mulher para retirar as coisas dela, sabe? Se é insustentável ficar ali, ela pode contar com a polícia, ou até mesmo ir lá para tirar o agressor da casa. A polícia vai também, pode. Se ele tem arma, isso acontece muito. Quando o homem tem arma, ele vai até lá para retirar o homem, a arma dele é tomada, para retirar a mulher e permitir que ela retire as coisas da casa dela. Mas a primeira providência é procurar uma delegacia de polícia para que ela possa se resguardar. E que ela possa ter a proteção, né?
da Claro, polícia. claro. Muito bem. Isso, e aí já entra a Lei Maria da Penha ou até mesmo a aplicação de lei de feminicídio, né? Em alguns casos. Quando você tem aí o feminicídio tentado ou consumado, você tem ali, né, o artigo 121. Quando você você sofre ameaça, você tem uma violência patrimonial, moral e tal, o juiz, ele defere medidas que estão lá no artigo 22 e 24 da lei, né? Por exemplo, afastamento do lar, você não pode a tantos metros, você não pode, proíbe que o homem se aproxime da mulher tantos metros, se tiver filhos, dependendo também, não se aproximar dos filhos, ou, né, pode também restringir o convívio, porque a gente não, né, depende tudo do que estiver acontecendo. Dessa violência doméstica, bate na filha, na mãe, na filha, então você afasta o agressor do lar e não permite que ele tenha contato com as duas, né? E tudo mais. Então, assim, cada caso é um caso. E esses casos eles devem ser levados a uma delegacia de polícia especializada para que as medidas corretas sejam tomadas. A palavra da mulher, ela tem grande relevância, tá bom? Então, a mulher, ela tem sim que procurar, ela tem sim que procurar apoio e ela tem que procurar a proteção da polícia. Isso aí a família também, né? Tem que contar com a família também, contar para os familiares o que está acontecendo, para os vizinhos. Então, se a gente ouvir o vizinho batendo na sua esposa, tem que ligar para a polícia e chamar, porque eles falavam assim, que a gente não mete a colher, a gente não pode meter... Briga de marido e mulher, ninguém mexe Não se mulher. mete a mulher. Mete A sim. colher. Mete a colher sim. Se Aham. você ouvir que o homem, se você estiver ouvindo na sua casa que o homem está batendo na mulher, na esposa, chama a polícia. Nós temos que ajudar, porque a gente pode salvar uma vida. Perfeito. Estamos chegando ao finalzinho, Águeda, da entrevista. Minas Negras Gerais te agradece cordialmente. Obrigado mais uma vez, mais uma participação sua aqui no canal. Ficamos muito satisfeitos e muito agradecidos. Deixei um recadinho a todos os pretos e pretas Brasil afora. Diga lá. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Eu fico muito feliz por esse convite. É um tema muito relevante para mim. E o que eu digo, a violência doméstica, ela é combatida com a educação. Vamos ensinar nossos filhos desde pequenos a não bater, a respeitar toda e qualquer mulher, branca, preta, parda, índia, todas as mulheres. Vamos também combater o racismo, porque ninguém nasce racista, se torna racista. Vamos ser exemplos para os nossos filhos, para a gente possa fazer uma sociedade melhor no futuro, para as próximas mulheres que virão. Porque é muito triste a gente ver, eu fico até emocionada, porque quando a gente pega as estatísticas e vê que as mulheres pretas e pardas são as que mais sofrem com a violência doméstica e familiar no Brasil, são as que mais morrem em razão dessa violência doméstica. Então, vamos ensinar nossos filhos, vamos sim denunciar quando nós estivermos de frente com uma situação dessa, vamos chamar a polícia. Não vamos ficar parados, não, isso precisa acabar. É muito triste o que a gente vê, que o Brasil é o 5º país que mais morre mulheres em razão do feminicídio. É muita coisa, Lazo. É um índice muito alto e alarmante. Então, enquanto a gente está conversando aqui agora, você pode ter certeza que tem mulher morrendo. Seja mulher branca, seja mulher preta ou parda, tem mulher morrendo. Isso é muito triste numa sociedade que a gente vive, uma sociedade democrática que a gente vive hoje, em 2023, ainda tem essa quantidade enorme de mulheres morrendo. Então, vamos estudar, vamos ler, vamos pesquisar, vamos ensinar educação. Educação, para mim, é a base de tudo, tá? E vamos sim, vamos denunciar e vamos à delegacia. É esse que é o recado que eu deixo. Muito bem. Conversei hoje com a advogada da capital mineira, especializada em direito processual, Ágata Cunha.
Ágata é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força para nós. Força. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar!